tomar o seu lugar. Graça e paz a todos. Vocês estão aqui? Graça e paz a todos. Aleluia. Que alegria estar aqui com vocês. Que alegria poder... Domingo passado eu estive aqui trazendo a mensagem, tanto no culto da manhã, no culto da noite. E hoje eu tenho o privilégio de poder trazer a mensagem desse culto da manhã. Sou muito grato ao Senhor, muito grato à vida do corpo pastoral dessa igreja. Também pastor Enéas, pastora Luzia. Grato por estar aqui e ter o privilégio de poder servi-los da mesa do Senhor. Alguns sabem da minha história. Para quem não sabe, eu cresci nessa igreja. Eu cheguei em Portugal há uns anos atrás, tinha 8 anos de idade. Foi quando nós começamos a caminhar juntos. Era magro, né? Magrinho. O Hilton achou que não ia ouvir, hein? E cresci nesse lugar. Fui discipulado nessa igreja, Deus abençoou, me honrou. E em um dado momento eu entendi que o Senhor estava me direcionando para retornar ao Brasil, para um tempo de preparação. Então retornei, lá Deus me abençoou, lá conheci uma igreja na qual faço parte, que é a Church City, localizada em Anápolis. Nós entramos em um processo de plantação de igreja pelo Brasil e fora do Brasil também. E Deus nos abençoou muito. Ali eu conheci a minha esposa, que está ali, aquela mulher linda. Obrigado por tudo, meu amor. E Deus tem nos honrado muito. Hoje nós estamos pastoreando a cidade de Alexânia, uma cidade próxima da cidade de Anápolis, onde nós estivemos ali como pastores auxiliares por alguns anos. E como eu disse, me sinto muito honrado de estar aqui. Eu não vou dizer o nome de muitos irmãos que eu estou revendo, porque com certeza eu vou pecar, porque eu vou lembrar de alguns, não vou lembrar de outros. Mas para todos os que estou revendo, no final eu quero poder te dar um abraço, conversar um pouco. Para aqueles que eu estou conhecendo agora, é um prazer enorme e um prazer ver essa casa tão cheia, crescendo na presença do Senhor. Amém? E antes de nós passarmos para a palavra, eu tenho a alegria de, nos últimos 10 anos, ter focado o meu ministério no ensino. E eu não só foquei no pastorado, coisa que eu tenho feito já há 7 anos de forma integral, mas eu tenho focado o meu ministério no ensino da palavra, no ensino teológico. Eu tenho um curso online. E eu quero que depois, no final, se você tem um interesse de aprender mais da palavra, de fazer um curso teológico, Deus me deu a condição de criar um curso. Antes desse curso, eu tive a condição de fundar um seminário teológico, o seminário teológico do nosso ministério. Então, criei um curso online com um propósito muito específico. A palavra de Deus diz, você encontra isso em Mateus, o próprio Senhor Jesus falando, você encontra também o apóstolo Paulo falando isso, você encontra Pedro falando, que nos últimos dias se levantariam falsos mestres com falsos ensinamentos. E a grande verdade é que nós já estamos nos últimos dias. O que nós precisamos para combater os falsos ensinamentos? Palavra, conhecimento da palavra. A gente sabe que a verdade nos liberta, mas a Bíblia diz, e conhecereis a verdade. Então é verdade o quanto você conhece acerca dela. Então, se você tem interesse, me procure no final. Eu vou estar em algum lugar nessa igreja, provavelmente ali fora, e vai ser um prazer conversar com você e poder te apresentar esse curso, 53 aulas, uma plataforma online, 100% online, 1 ano de acesso para que você possa estudar a palavra no seu ritmo. E eu creio que isso vai te abençoar muito, em nome de Jesus. Amém? Eu queria, sem demora, que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João,
capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 14. Diferente das mensagens que eu preguei no domingo anterior, eu sou um pregador de uma pregação expositiva. Eu gosto de caminhar versículo por versículo. No entanto, pela direção do Senhor, eu quero hoje ler esse versículo com vocês e fazer um caminho um pouco diferente, como eu fiz nos domingos anteriores. Mas eu creio que você não só vai compreender a palavra, mas o conhecimento vai trazer libertação sobre a sua vida, em nome de Jesus. João capítulo 1, enquanto você abre, eu quero falar essa manhã sobre a encarnação de Cristo Jesus. Eu quero falar acerca do fato de Deus ter se tornado homem. E como isso é importante para as nossas vidas. Muitos desprezaram esse fato. Inclusive, esse é um assunto até negligenciado. No entanto, deixa eu te falar, se não houvesse encarnação, não haveria salvação. Se você é salvo, se nós fomos justificados e adotados, a razão é porque Deus, o Criador, se encarnou e se tornou homem, se identificando com homens, não como um deles, mas como um entre eles. E nós temos a graça de essa manhã tratar sobre esse assunto. Abra o seu coração, o seu entendimento. Eu creio que nós vamos terminar exaltando o nome do Senhor com uma convicção diferente de quem Cristo é e o que Ele representa para nós no nome de Jesus. Olhe comigo João capítulo 1, quem encontrou, diga amém. O texto diz assim, eu quero ler apenas a primeira parte. E o verbo se fez carne e habitou. E o verbo se fez carne e habitou. Vamos de novo. E o verbo se fez carne e habitou. Somente aí, feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da sua palavra que é viva e eficaz, sua palavra que é mais penetrante que uma espada de dois gumes, a sua palavra, Senhor, que quando falada, pregada, exposta, ensinada, é o Senhor falando conosco. Eu te peço, Pai, fale conosco, não aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir essa manhã, Pai. Ministre poderosamente aos nossos corações, Senhor. Eu não sei como seus filhos entraram, mas eu sei que a tua palavra é uma semente. E como semente, a tua palavra produz frutos. Senhor, produza fruto de arrependimento, de paz, de alegria, para que nós venhamos sair daqui restaurados, transformados pelo poder que há na sua palavra. Desde já te agradecemos, te louvamos no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Olhe para mim. Nós acabamos de ler o Evangelho de João, versículo 14, que diz que o verbo se fez carne. No capítulo 1, João começa dizendo, no princípio. Ele começa o seu livro com essa expressão, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele diz mais, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João começa o evangelho com a expressão no princípio. A intenção dele é remeter o leitor a Gênesis capítulo 1. Porque Gênesis capítulo 1 começa com a mesma expressão, no princípio, a expressão hebraica Bereshit. No começo de tudo, quando nada havia, Deus foi o Criador. Gênesis 1 e Gênesis 2 é a narrativa da criação. De um Deus que criou todas as coisas, as invisíveis e as coisas visíveis. Deus que criou o sol, as estrelas, a lua. O Deus que criou o mundo, o firmamento, as águas, os mares. João, quando começa dizendo, no princípio, ele faz o seu leitor se lembrar de Gênesis. Se recordar quando nada existia,
quando nada havia. Então ele diz, no princípio era o verbo. Se você olhar para Gênesis, tudo começou a ser criado quando Deus falou. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus criou tudo pelo poder do verbo, pelo poder da palavra. Então João nos mostra o mesmo. João diz, esse verbo, essa palavra que criou todas as coisas lá no início, essa mesma palavra, em um dado momento da história, se transformou em uma pessoa. O Criador se tornou um homem. E sabe, meu querido, esse assunto, ele é importantíssimo para a nossa fé. Como eu disse no começo, um tanto, muitas vezes, negligenciado. Mas disso depende a sua salvação e a minha. Inclusive, se nós olharmos nos evangelhos, por exemplo, nas cartas gerais, cartas paulinas, você vai ver que há doutrinas essenciais da fé que não foram tratadas por todos. Tem coisas que Paulo fala que Pedro não fala. Tem coisas que os evangelistas falam que o apóstolo Paulo não fala. São doutrinas essenciais. No entanto, quando se trata da encarnação, deixa eu te falar, todos falam. E há sempre um assombro, uma admiração profunda em relação ao que aconteceu. Quando João escreve, ele diz, o verbo se fez carne. Você precisa imaginar uma declaração de assombro, de admiração, de Deus ter se tornado um homem. Como pode ser isso? O próprio apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, ele usa uma expressão que você não vai ver em nenhum outro lugar, para você entender o quanto que Paulo está admirado. Na sua primeira carta, Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele diz, e sem dúvida, grande é esse mistério. Que mistério, pastor? Ele diz, Deus se manifestou em carne. Grande é esse mistério. O Criador de todas as coisas se fez homem e habitou entre nós. E eu quero que você entenda, é por onde eu quero caminhar nessa mensagem, que há um percurso que foi feito, um caminho que foi feito. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, tornando-se homem. Como homem, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo. E como servo, foi obediente ao seu pai até a morte e morte de cruz. No entanto, o texto diz, no que Deus o exaltou, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Aleluia. Escute, Paulo em Filipenses capítulo 2 apresenta uma jornada de um Deus que se humilhou, mas que se exaltou. Um Deus que desceu, mas que subiu. E eu quero caminhar debaixo desse entendimento. A jornada em que nós encontramos o Filho de Deus se tornando homem servo, morrendo numa cruz, mas sendo exaltado e assunto aos céus como homem e um homem perfeito. Existe um teólogo e poeta do século XVII chamado George Herbert. E ele tem uma frase. E a frase diz o seguinte: o Deus de poder, enquanto percorria as suas majestosas com roupagens de glória, um dia esse Deus resolveu parar. E um dia ele desceu. E pelo caminho se despia. É uma poesia, mas uma poesia que fala sobre o kenosis de Cristo, o esvaziamento de Cristo. Que o Senhor estava na sua glória, até que um dado momento ele resolveu parar e ele resolveu descer. A expressão usada por esse poeta, que ele se despia, fala daquilo que ele se esvaziou. Escute, que não foi dos seus atributos. Há muitos que ensinam isso, mas isso é um falso ensinamento. Até porque nós sabemos, Jesus como homem foi 100% Deus, 100% homem. Ele se esvaziou da sua glória. Isso é exatamente o que Paulo apresenta em Filipenses 2,5. Quando diz que ele se esvaziou, kenosis, e ele se tornou
homem. A expressão homem ali não é homem numa mera aparência, mas é um homem, completamente homem, em todos os sentidos da palavra. É o que nós encontramos. Infelizmente, ao longo da história da igreja, muitos se levantaram. Isso acontece inclusive no primeiro século. Pessoas se levantando para dizer que Jesus, ele não era totalmente homem. Uma dessas seitas se chama gnosticismo. E sabe o que eles diziam? Jesus era uma espécie de um fantasma, de um holograma. E eles diziam mais, não era possível tocar nele. Você ia tocar, mas a sua mão passava de um lado para o outro. Porque o gnosticismo dizia que a matéria é má. E se a matéria é má, Deus não pode se tornar matéria. Agora veja, João escreve, esse mesmo João, 3 cartas. Sua primeira, segunda e terceira carta, com o único propósito, rebater os gnósticos. É por isso que João, na sua primeira carta, no primeiro capítulo, logo no primeiro versículo, defendendo a igreja desse falso ensinamento, de que ele não era verdadeiro homem, João começa dizendo o que era desde o princípio, o que era desde o começo, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Sabe o que João está dizendo? Eles estão aí falando que ele não é verdadeiro homem. Pois bem, eu ouvi sobre ele, eu contemplei, eu vi, mas para que vocês saibam que ele é verdadeiro homem, as minhas mãos o apalparam. Ele é o verdadeiro homem. Pastor, por que isso é tão fundamental para a nossa fé? É porque o sacrifício de Cristo foi substitutivo. Se ele não é um homem como nós, ele não seria legítimo para tomar o nosso lugar. Ele é um homem que se cansou, um homem que foi tentado. Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1, a partir do verso 12. Os 3 evangelistas falam da tentação de Jesus. Jesus sofreu tentações. Diferente de como nós sofremos, porque sofremos de dentro para fora. Jesus foi de fora para dentro, porque não há concupiscência da carne em Cristo. Ele é perfeito. Mas a Bíblia nos mostra que sofreu tentações. A Bíblia nos mostra Jesus chorando. E eu sei, sempre que você pensa em Jesus chorando, você pensa em João capítulo 11. Jesus chorou. Mas há outros momentos. Nos evangelhos você encontra 3 momentos em que Jesus chorou. E deixa eu te falar uma coisa a respeito da sua humanidade. É que Jesus chorou. E para estar relatado nos evangelhos, é porque os discípulos viram. Senão não poderiam relatar. Ou seja, Jesus atingiu o ápice da humanidade a ponto de demonstrar até a sua vulnerabilidade aos seus discípulos. Um detalhe muito importante também sobre isso. Eu sei que quando nós pensamos no fato de Jesus ter chamado discípulos para caminhar com ele, alguns pensam que o número 12 é um número especial ou que talvez fosse parte de uma tradição rabínica, mas não é. Por exemplo, Hiliel, que é avô de Gamaliel, que foi discipulador do apóstolo Paulo, ele foi um rabi que teve 80 discípulos. Não tinha um número exato. A gente não sabe exatamente por que Jesus escolheu 12. Mas Marcos capítulo 3 nos mostra algo interessante. Porque quando nós pensamos que Jesus escolheu os 12, nós pensamos em escolher os 12 para serem apóstolos. Isso é verdade? Também. Mas ser apóstolo foi uma consequência de ter caminhado com ele. Marcos capítulo 3 diz, e Jesus escolheu os 12 para que estivessem com ele. Fala de um Jesus que entendia a necessidade de ter pessoas perto. Em um dado momento Jesus diz, já não chamo vocês de servos, agora eu chamo vocês de amigos. Vocês são meus amigos. Jesus, no Getsêmani, em um momento de angústia profunda, ele poderia, como Deus, talvez ficar a sós, mas ele chama, porque dos 12 ele tinha 3, dos 3 ele tinha 1, e ele chama aqueles 3, e os 3 vão com ele, ele diz, orem comigo, me diga,
Se tudo o que eu tenho dito para vocês, me diga se esses exemplos não falam a respeito da humanidade de Jesus, suando sangue, em angústia e dizendo: fiquem comigo, porque não está sendo fácil. Ele foi 100% humano. O problema é que algumas pessoas olham para isso e consideram isso negativo. Como? Deus se tornou um homem e chegou a esse ponto de humilhação. Isso é o que alguns dizem, mas não é o que o autor de Hebreus diz. Porque Hebreus capítulo 4, a partir do verso 15, o autor de Hebreus reforça esse entendimento acerca da humanidade de Cristo, e ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi tentado em todas as coisas, assim como nós, mas sem pecado. Ele foi tentado, mas não pecou. Ele foi humano, mas foi um ser humano perfeito. E o autor de Hebreus continua, e essa é uma palavra para a sua vida, para a minha vida. Ele diz: portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor de Hebreus está dizendo: foi na sua humanidade que ele abriu o caminho para que eu e você pudéssemos ir à presença de Deus, não com medo, mas de cabeça erguida. Ele fez um caminho. Enquanto fazia esse caminho, ele abriu um caminho. Quem fez isso? O homem perfeito. Jesus foi um homem perfeito. E olhe para mim. Você consegue imaginar? Eu preciso que você agora pense nisso. Como deve ter sido conviver com um homem perfeito? Eu conheço pessoas que estão longe de serem perfeitas, mas que eu amo estar perto. Eu amo estar perto. Porque não são perfeitas, mas são pessoas incríveis. Agora imagina o que seria conviver com Cristo. Não tem pecado. Imagine. Deixa eu te contar algumas coisas sobre Cristo. Sobre a humanidade de Cristo. Jesus foi aquele que, quando elogiado, retribuiu o elogio. Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. Não, minha filha, a sua fé te salvou. Jesus foi aquele que, olhando para um homem desprezado pelos judeus, porque se trata de um centurião romano, mas Jesus diz: eu nunca vi uma fé como essa. Nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. Alguém que elogiava. Jesus, quando chegava em um ambiente, a pergunta que ele fazia é: como eu posso servir esse povo? Não é alguém que subtrai, é alguém que acrescenta. Ele mesmo disse: melhor é dar do que receber. E eu conheço muita gente que é chegar num ambiente, só quer sugar. Não é esse o nosso Senhor. Onde ele estava, ele doava, ele entregava, ele tinha uma palavra para edificar, uma palavra amiga, uma mão estendida. Como seria conviver com um homem perfeito, que um dia encontra Natanael, que estava falando contra ele, pois não acreditava que ele seria o Messias. Então Jesus diz: está aí um verdadeiro israelita, um homem perfeito, que nas costas de João Batista, sabe o que ele disse? O que nós deveríamos fazer nas costas das pessoas não é falar mal. Ele diz: João Batista, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que ele. Um homem perfeito. Alguém que queria e vivia para servir. Como foi conviver com esse homem? Como foi conviver com o humor de Cristo?
E eu digo humor, e deixa eu abrir um parênteses para te mostrar algo. Durante muitos anos, na indústria hollywoodiana dos filmes de Jesus, nós tínhamos um Jesus cabisbaixo, triste. E é verdade que ele é apresentado como servo sofredor, um homem de dores. Mas deixa eu te falar, se você olhar para a palavra de Deus como um todo, você vai descobrir que Jesus era um homem alegre. Eu fico pensando que ordem que era dada do diretor para aquele protagonista para fazer aquela cara de quem está sempre sofrendo. Eu sei que hoje existe uma série, a série The Chosen, que representa um pouco melhor, mas ainda não consegue alcançar a dimensão do que é que nós encontramos na palavra. Imagina o humor de Cristo. Entre muitas figuras que Jesus poderia usar para falar sobre ele mesmo, ele escolhe a figura de um noivo. O noivo era o responsável por animar a festa, o casamento. Jesus, por onde ele passava, sabe qual que era a crítica em relação a ele? Lá vai o comilão e o beberrão. Não podia ver uma mesa que sentava. E posso te contar uma coisa? Não tem um único jantar na Bíblia que Jesus foi convidado que ele não aceitou. E te digo mais, tem alguns que ele não foi convidado, ele se autoconvidou, o caso de Zaqueu. Mas gostava de gente, gostava de rir, gostava de se alegrar. Era alguém que amava a mesa, que amava gente. Como deve ter sido conviver com esse homem? Escute, nós não sabemos, porque nós não estávamos aqui. Mas eu quero te garantir, eu quero que você entenda isso como uma palavra de Deus para a tua vida. Nós não sabemos, mas um dia nós saberemos. Um dia nós saberemos como será conviver com esse homem perfeito. Um dia nós saberemos, porque esse mesmo João, na sua primeira carta, capítulo 3, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Imagina, você vai perguntar algo, ele vai responder em primeira pessoa, na hora. Há uma promessa. A promessa é que nós iremos habitar para sempre com Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Entenda algo no nome de Jesus. O problema não é você ser humano. O problema é nós sermos caídos. Sabe aqueles gnósticos? Eles diziam ali no primeiro século: a matéria é má. E alguns de nós vivemos como se fosse dessa forma. Mas eu te faço uma pergunta: se o nosso corpo é completamente descartável, e se não há nenhum valor para Deus, por que há a promessa da glorificação do corpo? Sabe o que a Bíblia nos mostra? Que Jesus, nesse caminho, se tornou um homem. Foi um homem perfeito. E Jesus morreu. A morte foi o mais baixo da humilhação de Cristo Jesus. Mas em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 37, a Bíblia diz: eles, os discípulos, ficaram assustados e com medo quando eles encontraram com Jesus. Porque quando eles encontraram com Jesus, eles pensaram que estavam vendo um espírito, um fantasma. Agora a Bíblia diz que Jesus, falando com eles, perguntou: por que vocês estão perturbados e por que levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos. Sabe o que Jesus fez durante aqueles dias após a sua ressurreição? Porque sabemos que ele morreu.
Sabemos que ele ressuscitou, mas ele não foi diretamente aos céus, mas permaneceu por dias com seus discípulos. E a Bíblia explica a razão, dando provas infalíveis da sua humanidade. Jesus permaneceu, dando provas que ele ressuscitou, mas que o que ressuscitou não foi apenas seu espírito, mas ele estava ali como um homem, e um homem perfeito. E aqui, escute, começa o cenário da ascensão de Cristo. Porque nesse caminho, o apóstolo Paulo diz que ele se humilhou, se tornou homem. Se humilhou, se tornou servo. Se humilhou e foi até a morte, morte de cruz. No que Deus o exaltou. A sua exaltação começa com a sua ressurreição. Ele ressurgiu. Mas deixa eu te falar algo. Presta atenção nisso. Sempre que nós pensamos na redenção, nós começamos na morte e nós concluímos na ressurreição de Cristo. Mas deixa eu te explicar algo. A redenção que te alcançou, ela não termina na ressurreição. Ela se conclui na ascensão de Cristo. Te explico. Jesus poderia ter simplesmente um dia se despedido dos seus discípulos e ter ido para os céus. Você já parou para pensar, e você encontra isso em Atos capítulo 1, por que Jesus reuniu os seus discípulos? E a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus à vista dos discípulos. Sabe qual é a razão? Jesus queria que os discípulos vissem que ele estava indo para os céus como um homem. Nós somos rápidos em afirmar que quando Jesus esteve na terra, ele era Deus com os homens. Deixa eu te falar, a Bíblia nos mostra que ele foi aos céus e está à destra de Deus. Se quando ele esteve na terra ele era Deus com os homens, agora nos céus, não é exagero afirmar que nós temos um homem com Deus. À destra de Deus está Cristo, um homem. Lembra de Estevão sendo apedrejado? E quando ele olha para os céus, ele vê um trono e ele vê o Filho do homem em pé. Sim, quando Jesus esteve aqui, ele era Deus com os homens, o Emanuel. Mas agora ele está nos céus e podemos afirmar que lá está um homem com Deus. Por que isso, pastor? A mensagem é clara, é para mostrar que homens um dia subirão os céus. Meu irmão, por favor, às vezes nós pensamos que quem inaugurou os céus foi o ladrão da cruz. Como? Não pode. Ele não tinha as credenciais para abrir o caminho. Somente um homem perfeito poderia abrir o caminho. E o Salmo 24 nos mostra o dia. Porque naquele dia da ascensão, Jesus sobe à vista dos seus discípulos. E os discípulos veem que quem está subindo é um homem perfeito. Preste atenção, Jesus deu provas infalíveis da sua humanidade. Ele está dizendo: eu não sou um espírito, porque espírito não come. Olhem, e agora Jesus é levado aos céus. E o Salmo 24 nos mostra profeticamente a ascensão do Rei da Glória. Sabe como é que começa o Salmo 24? A pergunta é: quem subirá o alto monte do Senhor? Alguém responde: aquele que tem mãos limpas e é puro de coração. Quem então pode subir o monte do Senhor? Moisés não pode, Davi não pode, Paulo não pode. Eu estou citando os 3 maiores personagens da palavra, e os 3 têm sangue nas mãos. O sangue de Estevão sobre as mãos de Paulo, o sangue do egípcio sobre as mãos de Moisés, sangue de muitos povos sobre a mão de Davi. Mas talvez você me diga: pastor, mas sobrou Samuel, sobrou Daniel. Todos esses são tipos de Cristo.
Sobrou homens que aparentemente não têm defeitos na Bíblia. Mas convenhamos, se eles passaram na prova das mãos limpas, eles reprovaram na prova do coração puro. Porque não há nenhum homem de coração puro. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salmista pergunta: quem subirá? E é nesse momento que surge uma voz no Salmo 24. E a voz que surge é de alguém que está subindo e declara: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Escute, sabe o que Jesus está falando? Que eu falei com vocês no começo. O Rei da Glória está dizendo: abra as portas, porque eu estou abrindo um caminho. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Agora para, porque o salmo não termina. Surge uma pergunta, e na minha opinião, antes da grande pergunta, um silêncio. Porque os céus, os seres celestiais, sabiam de alguém que desceu, mas ainda de ninguém que subiu, não com corpo humano. Talvez os seres celestiais, os anjos, se perguntavam: quem está tendo coragem de falar com essas portas que nunca se abriram? Quem está sendo ousado a ponto de ordenar que as portas se abram? É onde nós encontramos o verso seguinte. Alguém pergunta: quem é esse Rei da Glória? E agora imagine, as portas se abriram, um homem perfeito adentra os céus, e é nesse momento que os seres celestiais apontam e dizem: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Escute, sabe qual é o nome dele? Jesus. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Ele não se agarrou ao mérito, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se homem. Achado em forma de homem, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo. Como servo, foi obediente a seu pai até a morte, e morte de cruz. No que Deus o exaltou, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei da Glória. Aplauda ao Senhor. Ele é o Rei da Glória. Escute, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que um dia nós pudéssemos habitar com Ele. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que um dia estaremos para sempre com Cristo Jesus. Eu termino com a leitura, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 5. A palavra de Deus diz: porque há um só mediador entre Deus e a humanidade. Agora escute, preste atenção. O texto diz: quem que é esse mediador entre Deus e a humanidade? Cristo Jesus, vírgula, homem. Quem que é o mediador? Cristo Jesus, diz o texto, homem. Ele foi o homem perfeito. E ele fez aquilo que você não poderia fazer. Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele veio,
Ele morreu numa cruz. Se ele não fosse verdadeiro homem, não seria um sacrifício substitutivo. Mas ele foi para a cruz. E ele tomou o meu lugar. Ele tomou o seu lugar. Existe um caminho que está aberto. E é um caminho que ele abriu. Que caminho é esse, pastor? O caminho da reconciliação entre Deus e os homens. Eu tenho uma palavra no meu coração, escute. Deus trouxe alguns de vocês aqui hoje. Alguns que não eram para estar aqui hoje. Mas Deus trouxe. Porque mediante essa palavra, Deus me fala, hoje é uma manhã de reconciliação. O que você precisa? De um Salvador? Você encontrou um Salvador. Eu sei que tem sido muito dito a respeito de um condenador. Mas se Deus quisesse, em primeiro momento, condenar o mundo, Ele teria enviado um condenador. Mas como Ele quis salvar, Ele enviou Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Levante as suas mãos bem alto. Declare isso. Com toda a força que há em você. Em expressão de adoração. Com expressão de louvor. Ele venceu. Vamos. Olhe para mim. Bem baixinho, bem baixinho. Quero declarar isso. Essa é uma manhã de reconciliação. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Mas esse não é um convite à perfeição. Porque se for, todos nós estamos em apuros. Mas existe um convite muito claro da parte do Senhor para a reconciliação. Pastor, o que é isso? Você que sabe que se distanciou do Senhor. Pastor, mas eu tenho ido na igreja. Deixa eu te contar uma coisa. Eu já fui desviado dentro da igreja. Não é sobre isso. É sobre uma aliança que foi se perdendo, um relacionamento que foi se desgastando, não por conta do Senhor, mas por conta da sua própria vida, por conta dos afazeres, por conta das correrias, e há um distanciamento. Mas eu acredito que nós precisamos, com muita frequência em nossas vidas, vir ao altar do Senhor, nos reconciliarmos com Ele, em caráter de arrependimento, dizendo: Senhor, me perdoa. Eu sei qual é o propósito, mas eu tenho me distanciado do propósito. Senhor, me perdoa, porque eu tenho me afastado do Senhor. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas eu quero fazer um convite. Se você é essa pessoa, eu queria que você saísse do seu lugar, que eu quero orar pela sua vida. Saia do seu lugar.
Saia do seu lugar, que eu quero orar pela sua vida. Rabababarachuriabas. Rabababarachuriabas. Sim, Deus. Eu vou te dar mais 1 minuto. Se você precisa, talvez você diga: pastor, eu não sei o que eu faço depois. O convite não é esse. O convite é para você vir ao altar do Senhor dizendo: Deus, me ajuda, eu quero viver para o Senhor. Vou te dar mais 1 minuto. Se você é essa pessoa, corra para cá. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nada se compara, Senhor, ao teu infinito amor. Volte para o seu lugar, aplaudindo a Jesus. Tome o seu assento, já vamos finalizando. Muito obrigado, pastor Caio. Deus continue te abençoando. Muito obrigado, pastora Débora, por esse tempo que vocês estiveram conosco. Sei que ainda vai estar mais uns dias em Portugal. Que vocês possam continuar desfrutando desse momento tão especial que o Senhor está a conceder às vossas vidas. Esse tempo muito importante. Irmãos, já vamos finalizar. Eu quero conhecer a mãe e a prima do Alexandre, o presbítero Alexandre, que está ali atrás. Dá um sinal. A mãe primeiro, coloca de pé para a gente ver, minha irmã. A mãe, agora a prima. Mãe e prima, não é isso? Qual é a mãe aí? Mãe do Alexandre. É? Mãe e prima. Ué, Alexandre, a sua mãe está mais nova do que você, Alexandre? Ah, Alexandre, aí você peguei pesado agora, hein? Mãezona bonitona, prima bonita. Vamos aplaudir a Jesus pela vida delas. Muito obrigado. Meus queridos, tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Dá um sinal, por favor. Tem mais alguém pela primeira vez? Está aqui? Hã? Veio a segunda vez e não foi recebido ainda como gostamos de receber lá numa sala. Se tem alguém,
os irmãos, esse casal que está aqui, quer levar você, convidados aí do Alexandre, a mãe, a prima, numa sala. Marta, conduza-as, por favor, até lá, por favor. Você que está pela primeira vez, junto com as irmãs, vai estar indo para um espaço que nós temos reservado para receber os nossos convidados. E eu convido você para colocar de pé. Quero cumprimentar também a irmã Ovelha nossa que está lá na Alemanha com o filho, com os filhos, né? Feliz por tê-la aqui novamente, sempre que está em Portugal, está congregado na sua igreja, isso é muito importante, porque recarrega essa bateria presencialmente, porque está sempre vendo o culto, né? À distância. Deus continue a abençoar. Fiquei muito feliz de ver o David. David, cadê o David? Como fiquei feliz de te ver, jovem. Deus te abençoe. Restabeleça o seu chamado, rapaz. Aquilo que Deus fez na sua vida. Fiquei feliz de te ver aqui. Nós estamos numa semana cheia de atividade. Porque essa igreja toda semana tem células funcionando. Hoje à tarde, os grupos da esperança que estão acontecendo em várias casas. Hoje, aqui na parte do fundo, eu fui abordado por uma pessoa que disse: pastor, te conta um testemunho. Eu falei: não, conta. E ela falava sobre o que Deus fez na célula dela ontem. Eu disse: não, quero que passe a visão e conte para a igreja toda. Está acontecendo nos grupos da esperança, várias coisas importantes. Jovens aos montes que estão vindo, a quantidade das nossas células que está acontecendo nas casas. E é Deus que faz isso. Se você cumprir o propósito que Deus estabeleceu no seu coração, você pode ter certeza que Deus vai usar as suas mãos para fazer coisas grandes na vida de tanta gente. Amém, pessoal? Levante a sua mão. Aquele que começou a boa obra, Jesus, Ele é fiel e poderoso para concluir. A graça do bom Deus, o amor de Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos podem dizer amém? Amém.